Olá, meus amigos, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que guiou o Senhor Jesus Cristo, toda a sua vida, que guiou os profetas, o Espírito de Deus que estava sobre Paulo e todos os demais apóstolos, seja com todos vocês, para que ele venha orientar, dirigir, conduzir os nossos pensamentos, para que nós, conscientemente, isso mesmo, de forma consciente, venhamos reconhecer os pecados, nossos pecados, e nos arrepender deles, para que então possamos ser perdoados, para que depois do perdão nós venhamos ter a paz, a paz de Deus. Você sabe que é interessante, muito interessante isso aqui. O texto sagrado diz que o salário do pecado é a morte. E muitas pessoas pensam, bem, se o salário do pecado é a morte e eu não morri, então eu estou bem, eu não tenho pecado. Só que, quando Deus fala em morte, como ele falou com Adão e Eva, que se comeres do fruto desta árvore, morrerás. Eles não morreram imediatamente. Eles comeram o fruto e para Deus eles morreram. Morreram como, bispo? Foram separados de Deus. Enquanto nós estivermos no pecado, nós estamos mortos nos nossos pecados. Nós, por exemplo, eu posso falar por mim, e eu por mim falo que eu estava morto nos meus delitos e pecados, até o momento em que eu conheci a palavra de Deus, e a palavra de Deus, o Espírito Santo, na sua palavra, me convenceu do meu pecado, ou dos meus pecados. Ele me convenceu. Porque naquela altura eu pensava assim, poxa, eu não tenho tanto pecado assim, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. A gente pontua alguns pecados grotescos e pensa que os demais pecadinhos não fazem diferença, mas fazem. Quando a pessoa considera o seu pecado, de fato, de verdade, reconhece os seus pecados, ela sabe, ela tem consciência, pela palavra de Deus, que ela é pecadora. E por ser pecadora, ela está separada de Deus, quer dizer, morta para Deus. É isso. Quando uma pessoa vive no pecado, anda no pecado, ela está morta para Deus. Morta, já morreu. Só que, quando ela reconhece o seu pecado e se arrepende, então o Senhor Jesus Cristo a perdoa. E quando ele nos perdoa, imediatamente nós temos uma consciência limpa, pura, que não tem o que nos acusar. Não tem como nos acusar. Você sabe que a nossa consciência é o juiz de cada um de nós. A nossa própria consciência nos condena ou nos absolve.
Quando nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos os nossos pecados e os confessamos e os deixamos, claro, que é o arrependimento. O arrependimento é isso, você deixa de fazer o que é errado e começa a fazer o que é certo. E você sabe o que é certo e o que é errado. Você tem essa consciência. Todo mundo nasce com essa consciência do que é certo e do que é errado. Até as crianças sabem disso. Quando uma criança faz alguma coisa errada, imediatamente ela quer se esconder, ela quer esconder os seus erros. Por quê? Porque ela tem consciência daquilo que é errado. Então, minha amiga e meu caro amigo, nós não estamos aqui tentando convencer ninguém dos seus pecados, de forma nenhuma. A própria consciência nos convence do pecado, que o Espírito Santo é que nos dá essa consciência. E se a nossa consciência lateja, então a gente reconhece, olha, eu pequei, eu errei. Porque a consciência é o juiz de Deus em cada um de nós, se é que podemos falar assim. Mas aqui o apóstolo Paulo escreveu, dirigido, obviamente, pelo Espírito Santo, ele diz que porque o salário do pecado é a morte. Então, quando a pessoa vive no pecado, anda no pecado, comete o pecado, ela está separada de Deus, porque Deus é santíssimo, ele é o santo dos santos. Tudo que existe no trono de Deus diz santo, santo, santo. Até o trono dele diz santo, santo, santo. Tudo diz santo, porque ele é santíssimo. Não há mácula nele, não há nada de errado. Tudo é perfeitíssimo, santíssimo. Como que esse Deus santíssimo pode ter uma comunhão, ou melhor, como que uma pessoa que está no pecado, por menor que seja, pode estar em comunhão com o Santíssimo? Não tem como, amiga e amigo, não tem como, é impossível. Então, quando a pessoa comete o pecado, ou cometeu o pecado e mantém-se ali segurando, guardando, escondendo o seu pecado, não tem jeito. Você pode esquecer dos seus pecados, mas os seus pecados não vão esquecer de você. Aliás, não é só você não, todos nós. Nós podemos nos esquecer dos nossos pecados, mas os pecados não se esquecem de nós. Porque o pecado é um espírito. O pecado é um espírito que contraria tudo que é de Deus, tudo que é limpo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é santíssimo. Isso é de Deus. Mas o que é sujo, imundo, desordeiro, sem qualquer disciplina, indisciplinada, pessoa indisciplinada, ela vive no pecado. Ela está condenada à morte eterna. Esse aqui é o problema. Aqui, o salário do pecado é a morte. Se a pessoa morre no pecado, não tem mais salvação para ela. Não tem mais chance para ela. Não tem mais chance. Não tem nada é possível fazer para ela. Nem Deus pode salvá-la. Não tem como. Porque é o que está escrito. Por isso, João Batista disse: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E diz lá o texto sagrado, muito bacana isso, e diz assim: Deus, ele disse para o seu povo, olha só o que Deus fala para o seu povo, o povo escolhido por Deus, os filhos de Abraão, descendentes de Abraão, melhor dizendo. Diz assim:
Deus falando, ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Olha a grandeza de Deus. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, à minha palavra, então a tua paz seria como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. As ondas vêm e vão, estão sempre lá, estão indo e voltando. Não tem como mudar aquela situação. Então, minha amiga, meu amigo, a paz, quando a gente ouve e obedece e pratica a palavra de Deus. Mas quando não há paz, é porque não ouve e não há obediência à palavra de Deus. Então não adianta a pessoa querer se justificar, ela cometeu um erro, ou ela tem cometido um erro, mas fica escondido. A consciência dela não lhe deixa em paz, ela não tem paz, porque ela está na iniquidade, ela está no pecado. Você quer resolver o seu problema, minha amiga, meu amigo, você que não tem paz, não adianta chegar um irmão falar para o outro, paz do Senhor, irmão, isso não vai resolver não, não vai resolver não. O que resolve é a pessoa que não tem paz se arrepender dos seus pecados. Aí sim, ela vai ter paz, sem precisar que alguém lhe diga, paz do Senhor, irmão. Eu não falo isso. Eu normalmente não falo isso. Eu falo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele diz assim, muito legal, ele diz, os ímpios não têm paz, mas os ímpios não têm paz. Imagine um irmão que vive na impiedade, que vive no pecado, chega para mim e diz assim, paz do Senhor, irmão. Epa, que paz que ele está me dando? Nenhuma, zero. Que paz que ele está passando para mim? Nada. É fingimento. Está fingindo ser irmão. Eu não quero. Eu não quero esse tipo de paz. A paz que nós temos é por conta do nosso arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados. Eu vou contar para você uma experiência minha, bacana essa experiência, porque isso provavelmente vai ajudar muitas pessoas. Eu já falei isso, mas vou repetir e quem sabe dessa vez alguém vai entender. Dá licença. Eu falei já para vocês que desde os 17 anos, mais ou menos, eu ouvi a palavra de Deus, mas eu só fui me converter mesmo, me arrepender mesmo, em 2019. Ou melhor, quando eu estava com 19 anos de idade. Então eu estava com 19 anos quando realmente eu tive o arrependimento e finalmente eu fui perdoado. Mas até então, eu estava na igreja, a palavra era maravilhosa, eu gostava de ouvir a palavra de Deus, eu aprovava, eu dizia amém, 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 para toda a palavra de Deus. Só que, lá fora, a minha vida era outra, o meu comportamento era outro. Eu não era ladrão, eu não era um mentiroso, mas eu mentia. Eu não era uma pessoa má, mas eu fazia maldade. Eu não era uma pessoa fingida, mas eu também fingia. Sabe? Eu vivia assim. Quer dizer, na igreja, eu dizia amém. Fora da igreja, eu vivia a minha vida morta nos meus pecados. Eu não achava que
eu era um pecador. Porque quando se pensa em pecador, a pessoa pensa, ladrão, assassino, adúltero, isso, traidor, mentiroso. Então, a gente não alinhava o pensamento com os pecadinhos pequenininhos, porque achava que os pecadinhos pequenininhos não existiam. Eram pequenininhos, eram desprezíveis. Só os pecados grandes é que não... Nada disso, minha amiga, meu amigo. Pecado é pecado. Pequenininho, grande, não interessa. Pecado é pecado. Qualquer que seja o pecado, que seja apenas uma coisa insignificante, aparentemente insignificante, mas é pecado, então a pessoa está morta nos seus delitos e pecados. Qualquer pecado, por menor que seja, é digno de separação de Deus, é digno da morte. Então, pensando assim, eu achava que, aceitando Jesus, já tinha me batizado várias vezes, então eu já estava bem, mas não estava, eu não tinha paz. Aí veio um problema grave na minha vida, problema grave, e eu fiquei desesperado. Aquele problema grave, então, me fez avaliar minha vida. E aí eu considerei que realmente eu era um pecador, eu era um grande pecador, que não parecia, mas era. Por quê? Porque o Espírito Santo me convenceu desses pecados, pecadinhos. E quando eu os vi, quando eu vi o meu pecado, que o Espírito Santo mostrou, os pecadinhos pequenininhos, eu vi também o inferno. Ele me mostrou o inferno, o fim daqueles que viviam naqueles pecadinhos. Ele me mostrou o inferno. Quando eu vi o inferno, minha amiga, meu amigo, eu fiquei desesperado. O meu chão se abriu. E eu, não sabendo o que fazer, eu disse, quem poderá me salvar? E o Espírito Santo, então, me apresentou o Filho dele, me apontou Jesus. E Jesus me perdoou. Eu pedi misericórdia, enfim, eu tomei uma decisão de deixar os meus pecadinhos de lado, para fora. Não de lado, mas para sempre. E aí, Deus me fez ser uma nova criatura. Eu me arrependi, fui batizado nas águas e recebi o Espírito Santo. Naquele momento houve uma tríplice ação. Como diz lá em Atos dos Apóstolos, você pode ler, eu vou deixar aqui escrito, você pode ler depois. Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, versículo 38, que diz assim, Pedro dizendo para os irmãos, os judeus que tiveram conhecimento dos seus pecados, eles disseram, que faremos, homens e irmãos? E Pedro então disse, arrependei-vos, primeiro passo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo passo, em remissão de pecados, batismo, né? E recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, 3, o protocolo é esse, arrependimento, batismo nas águas e recebimento do Espírito Santo. 3 passos que tem que passar por todos. Todos têm que passar por esses passos. Eu sei que há pessoas que
na beira da morte, no leito de dor, está nos últimos momentos, como foi o caso do ladrão que pediu a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus, naquele momento, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento, não havia tempo para se batizar, não havia tempo para receber o Espírito Santo, nada. E só teve tempo para ser perdoado. E Jesus lhe garantiu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas, de forma geral, então isso tem que acontecer com todos os que querem a salvação, os que querem ser remidos, ou redimidos, ou receber uma vida nova. Primeiro, reconhecer o pecado para se arrepender. Eu reconheço que eu sou um pecador. E não adianta você ser irmãzinha ou irmãozinho, você ser obreira, não adianta você ser um oficial na igreja universal do reino de Deus. Se você está no pecado, você pode ter certeza, você vai cair fora. O Espírito Santo vai tirar você, se você não se arrepender. Se você não se arrepender, você vai cair fora. Ele mesmo vai tirar você, porque ele sabe quem é você. Não adianta você querer se esconder. Então, tem que acontecer arrependimento. Se você quiser salvar sua alma, você tem que se arrepender dos seus pecados, não ficar acusando os outros, apontando o dedo sujo para os outros, porque normalmente os injustos querem justiça. É ou não é? Você já reparou isso? O sujeito que quer justiça é o maior injusto, mas ele quer justiça. Quer dizer, ele pensa nele e os outros que se dane. Quer dizer, essa é a lei dos homens, do egoísmo, dos que estão mortos dos seus delitos e pecados. Essas pessoas querem justiça, mas vivem na injustiça, vivem no pecado, mas querem exigir justiça dos outros. Ora, ele disse, Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então agora você sabe por que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo. E você sabe por que não recebeu o Espírito Santo. Você sabe. Você vive no pecado, como é que você quer receber o Espírito Santo? Mas eu falo em línguas. Você pode falar em línguas. Não precisa ter o Espírito Santo para falar em línguas, não. Tem gente que fala várias línguas, que é poliglota, fala um monte de línguas. E o diabo também fala em línguas, ele fala em qualquer língua. Qualquer língua que existe no mundo, o diabo conhece. E ele usa os incautos, os ignorantes, para falar, para inspirar, para dar essa condição de falar em outras línguas só para pensar que tem o Espírito Santo, quando na realidade aquela pessoa está sendo conduzida pelo mal e, infelizmente, se continuar assim, vai perder a sua alma. Então, amiga e amigo, não vamos nos enganar. Não é porque eu, Bispo Macedo, prego a palavra, ensino a palavra, trabalho com a palavra, vivo a minha vida pelo Evangelho, que eu estou imune ao arrependimento. Não, eu tenho que me arrepender, sim, todo dia. Todo dia eu falo: meu Deus, me perdoe os meus pecados. Todo dia. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para todos nós, inclusive os discípulos. Inclusive os seus discípulos, seus seguidores. Perdoa-nos os pecados, como nós perdoamos também aos nossos devedores ou pecadores. Quer dizer, é a obrigação minha perdoar da mesma forma como eu quero perdão, eu tenho que perdoar. E se você não perdoa, minha amiga, meu amigo, então você está se condenando.
Você que está se condenando, não é o diabo, não, é você. Nem Deus está te condenando, é você mesmo, porque você não quer perdoar. É um dos problemas graves da nossa sociedade. Então, tem que haver arrependimento. A pessoa tem que perdoar, não uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas indefinidamente. Sempre vai ter que perdoar. Não significa que você vai pegar e casar com a pessoa perdoado ou viver com a pessoa perdoado. Você pode, se você quiser. Você pode conviver com aquela pessoa que você perdoou, não tem problema. Mas se você não quiser conviver com a pessoa que você perdoou, não tem problema também não. É um direito seu. Deus lhe dá o livre-arbítrio para você escolher. Você perdoou, mas não quer conviver com aquela pessoa porque sabe que aquela pessoa não é um bom caráter para se conviver. Então você quer sair fora. Não tem problema. Mas você tem que perdoá-la. Ah, tem. E tem que perdoar mesmo. Diz, então, o Senhor: os ímpios não têm paz, mas os ímpios não têm paz. Os ímpios não têm paz. E ninguém pode lhes dar a paz, senão ela mesma, quando se arrepende dos seus pecados. Então, lá no texto que nós lemos aqui de Isaías, quando Deus fala para o seu povo, diz assim: olha só Deus falando, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, à minha palavra, então a tua paz seria como o rio. Você já viu o rio? O rio segue tranquilo, tranquilo. Você já viu um rio? Ele segue tranquilo, tranquilo. Devagarzinho, mas sempre indo em frente. E a tua justiça, como as ondas do mar, permanente, puras, verdadeiras. É isso que Deus quer que nós tenhamos, essa paz, e vivamos na justiça. Mas o primeiro passo, qual é? O primeiro passo é o arrependimento. A entrada é o arrependimento. Se você se arrepende, Jesus está pronto para te perdoar. Mas primeiro você tem que se arrepender. Deus abençoe a todos. Aliás, eu queria fazer uma chamada para vocês. Eu recebi uma matéria muito interessante. Vale a pena você conferir. Logo mais nós vamos postar. Às 18h nós vamos postar. Alguém que trabalha com computador, fez a seguinte pergunta, em outras palavras, fez a seguinte pergunta para a inteligência artificial. Ele diz assim: se você fosse o diabo, se você, inteligência artificial, fosse o diabo, o que é que você faria para desviar o pensamento das pessoas, tirar o poder de decisão das pessoas? Porque o poder de decisão da sua vida está na sua cabeça, está a seu dispor. Ou você pode usar esse poder para perdoar ou não perdoar. Só depende de você. Só você decide se arrepender ou não se arrepender. Então ele pergunta para a inteligência artificial: o que é que você faria para tirar o empoderamento que o homem tem? Para não ter a fé que salva e coisa dessa natureza. Aí ele responde. Nós vamos deixar essas respostas para vocês logo mais à tarde, às 18h, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.